Como podemos santificar o que já é santo? Nós profanamos diariamente seu nome e seu ministério com nossas ações, nossas atitudes e palavras. Para santificar Cristo, ou seja, ser moralmente capacitado para afirmar que somos seus seguidores, precisamos primeiro ser santificados por Ele, ou seja, limpos de toda sujeira. Desta forma estaremos aptos a falar que somos seus seguidores. Tem como santificar o que é já santo? Como podemos santificar o que já é santo? Seria a mesma coisa que lavar uma roupa limpa. Se a roupa não foi usada, ela não está suja. Portanto, neste caso é estragar sabão, água e perca de tempo. Uma das mentiras das religiões é que santificar é separar, mas não é verdade. Santificar é limpar, é purificar o que está sujo ou profanado. Sendo assim, por que Deus ordena e não pede que santifiquemos o que já está santificado? No nosso conceito de entendimento não faz sentido. A questão é que Deus jamais ordena uma missão sem ter sentido, embora a nossa ignorância não compreenda. Existem várias explicações por parte das religiões, embora todas são insatisfatórias por não preencher essa lacuna. Precisamos voltar no tempo até chegarmos ao início de tudo da nossa história. Quando o Criador terminou sua criação, ele observou que tudo o que tinha feito e que era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Em um bom português o texto está afirmando: não havia nada imperfeito. Sendo assim, não haveria necessidade de santificar o sétimo dia porque o mesmo já era automaticamente santificado. Para que algo seja santificado é necessário que alguém o profane, e como Adão e Eva não o profanaram, eu te questiono, por que o Criador santificou o sétimo dia se o mesmo não havia sido profanado? Algumas religiões ensinam que Deus santificou o sétimo dia, foi para deixar o exemplo para nós, isso também é mentira. Afirmo sem medo de incorrer em erro, essas religiões estão mentindo pois não há registro bíblico que dê sustentabilidade a essas afirmações. Conforme os eruditos judeus, na língua hebraica não está escrito que Deus descansou, é um erro de tradução. O correto é: Deus contemplou toda a sua obra. Faz mais sentido. Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Gênesis 2, versículo 3. Aproximadamente uns 4.000 anos de rebelião na existência do ser humano contra o Criador. O Criador se manifesta novamente e pessoalmente ao ser humano. Desta vez cobrando deles o que eles haviam esquecido. O que a humanidade havia esquecido? Esqueceram do mandamento determinado e ordenado. Mas por causa da rebeldia e em desafio ao mandamento do Criador, o ser humano esqueceu ou fingiu esquecer de propósito para demonstrar que o ser humano é quem determina o que é santo e jamais o Criador, e o chamado cristianismo na atualidade tem agido desta forma. Deus afirmou o que é santo e o que deve ser santificado, mas a grande maioria dos cristãos em desafio e como sinal de rebeldia afirmam: esse tipo de santificação já caducou. Agora temos um novo dia para ser santificado estabelecido por nós. Por eles, porque o novo dia para ser santificado não tem apoio explícito na Bíblia. Desta forma, a humanidade cristã afastou-se do Criador, havendo necessidade de escolher uma linhagem especial para alertar as demais pessoas. Esta linhagem não é uma placa religiosa, mas multidões de pessoas que preferem serem fiéis ao que está escrito na Bíblia. Por isso, o mandamento inicia com um convite para lembrar de algo que foi esquecido. O convite não é para guardar o dia de sábado, mas para o santificar. A grande mentira dos religiosos é que santificar é separar. A verdade é que santificar é tornar puro o que foi profanado. Por milênios o ser humano tem profanado esse dia e muitas vezes guardando sem o santificar. Por esse motivo o convite para santificar o que foi profanado. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. Cristo é santo, então por que somos convidados a santificá-lo se ele é santo? Nós profanamos diariamente seu nome e seu ministério com nossas ações, nossas atitudes e palavras. Para santificar a Cristo, ou seja, ser moralmente capacitado para afirmar que somos seus seguidores, precisamos primeiro ser santificados por ele, ou seja,
limpos de toda sujeira. Desta forma estaremos aptos a falar que somos seus seguidores. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Criador, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, versículo 15. O maior problema nesse contexto é que as pessoas estão dispostas a acreditarem nas palavras de seus pastores e na teologia, e desta forma ignoram as orientações dadas por Deus nas Sagradas Escrituras. Por essas e outras que Cristo vai falar para milhões de cristãos, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e em teu nome que expulsamos demônios e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículos 22 e 23. Você que afirma ser cristão, que afirma crer na Bíblia, que afirma que a Bíblia é a palavra de Deus e que afirma que Jesus é esse Deus, observe bem as palavras de conselho que ele deixou. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Mateus 7, versículo 26. Os textos aqui mencionados são a palavra de Deus. A escolha é sua se vai continuar obedecendo a palavra de teu pastor ou a palavra de Deus. Se, porventura, Deus modificou sua palavra como afirmam vários pastores, é porque a palavra de Deus é impura e não serviu como escudo para quem crer nele. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Deus pronunciou todas estas palavras: lembra-te do dia do sábado para santificar. Êxodo 20, versículos 1 e 8. É mais importante obedecer às palavras de Deus ou às dos pastores? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro. Deixe seu like e compartilhe.